Oi, eu sou o Gustavo, tenho 25 anos, e até outro dia minha vida se resumia a planilhas, e-mails e cafezinhos frios em reuniões que não me diziam respeito. Mas isso foi antes de um cruzeiro executivo mudar tudo, inclusive, quem eu pensava que era. Fui promovido há menos de um mês a assistente direto da diretora de operações da empresa onde trabalho, uma gigante de eventos de luxo com sede em São Paulo. Nome dela? Helena Nogueira. 41 anos, cabelos escuros perfeitamente penteados, postura impecável e uma presença que fazia qualquer sala se silenciar quando ela entrava. Ela era a lenda do setor. E eu? O cara novo que ainda não sabia direito como usar o crachá eletrônico. A promoção veio com um presente, acompanhar Helena num cruzeiro de luxo pela costa nordestina, entre Salvador e Fortaleza, com uma parada estratégica numa ilha exclusiva, ou melhor, estrategicamente promovida pela própria empresa. Uma espécie de retiro corporativo flutuante, com empresários, jornalistas e todo tipo de gente que usa palavras como networking com naturalidade. Meu papel? Levar pastas, repor água nas mesas de reunião, ficar calado e estar sempre por perto, sem nunca estar visível demais. Era isso que Helena deixava claro, sem dizer nada. Bastava um olhar. Na noite da partida, enquanto os convidados brindavam no deck com espumante francês, eu observava Helena no centro de um grupo de executivos. Ela sorria com precisão. Um tipo de sorriso que não se entrega, só domina. Na manhã seguinte, nos encontramos no salão principal, onde ela conduziria uma mesa redonda com investidores. Ela nem notou que eu estava ali até eu derrubar, sem querer, um dos copos de cristal da mesa lateral. Não houve bronca, mas também não houve palavras. Apenas aquele olhar que fazia mais do que qualquer sermão. Nos 2 primeiros dias, meu nome só era lembrado quando alguém precisava de algo que o rapaz ali pode resolver. Ela não me chamava de Gustavo. Não me chamava de nada, na verdade. Na terceira tarde, o céu mudou. As nuvens chegaram como se alguém tivesse desligado o sol. O aviso veio pelos alto-falantes, uma tempestade fora da rota estava se formando. Os sorrisos diminuíram. No início da noite, o mar já batia forte contra as laterais do navio. As taças tremiam nas prateleiras, os saltos batiam mais rápido no chão. Eu estava ajudando a equipe de apoio com as instruções de segurança quando Helena apareceu, sem o blazer, com o cabelo preso de qualquer jeito. Pela primeira vez, parecia gente. Mas ainda assim, olhava para mim como se eu fosse parte da mobília. O que veio depois foi um caos digno de filme. Um estrondo sacudiu o navio, as luzes piscaram e houve uma correria generalizada. Os sistemas travaram. Um grupo pequeno foi evacuado em botes, como precaução. E adivinha quem acabaria dividindo um bote salva-vidas comigo? Helena, a inacessível, olhava para o mar como se ele tivesse traído sua agenda. E eu? Eu só conseguia pensar, ela nem sabe meu sobrenome. A descida para o bote foi um borrão de apitos, gritos abafados e o barulho do mar engolindo as laterais do navio. Eu segurava uma lanterna presa no pulso por uma cordinha, tentando não pensar que aquilo podia virar manchete no dia seguinte. Helena caiu quase em cima de mim quando o bote tocou a água. O salto de um dos pés havia quebrado, e a bainha da calça social estava encharcada. Ainda assim, ela tentou se manter ereta, como se a dignidade flutuasse melhor que a gente. O motor do bote não funcionava. O rádio, mudo. Tudo o que restava era o som da tempestade e os respingos gelados batendo no rosto. A última imagem que tive do cruzeiro foi sua silhueta desaparecendo na névoa espessa, como se engolido pelo próprio luxo. No início, ela tentava comandar tudo como se ainda estivesse em uma sala de reunião. Vamos manter a calma. Assim que o tempo abrir, sinalizaremos nossa posição. O protocolo é claro. O protocolo não previu que o rádio não funcionaria. Eu disse, tentando ajustar o tecido do toldo sobre nossas cabeças. Ela me encarou como se eu tivesse dito algo absurdo. Mas o olhar vacilou. Pela primeira vez, havia incerteza ali. Não durou muito. Ela logo pegou a prancheta de emergência e começou a revisar os itens,
como se pudesse encontrar uma solução impressa entre as páginas plásticas. Tem lanterna, sinalizador, água potável, ela lia em voz baixa, como se falasse com ela mesma. E tem 2 humanos num bote sem motor no meio de uma tempestade. Completei, amarrando melhor a lona plástica que nos protegia parcialmente da chuva. Não foi um comentário sarcástico. Era só realidade. Mas doeu nela. Eu percebi. As horas se esticaram como se o tempo estivesse preso na mesma onda. A tempestade não dava trégua, e a noite caiu de uma vez, sem lusco-fusco, como se alguém tivesse apagado o interruptor do céu. Ela tremia. Estava molhada, com frio, e se recusava a deitar. Sentou-se com os braços cruzados, tentando manter o que restava do controle. Eu sabia que insistir seria inútil. Você devia ao menos apoiar as costas. Sugeri, apontando para uma bolsa salva-vidas enrolada. Ela olhou, hesitou, e não disse nada. Mas, depois de alguns minutos, se mexeu e usou a bolsa como encosto. Pequenas concessões. A madrugada foi longa. Em algum momento, o silêncio tomou conta. Um silêncio que não era paz, era espera. A respiração dela era ritmada, mas não de quem dorme. Ela também estava acordada. Só que, diferente de mim, fingia que não estava. Por volta das 4 da manhã, ouvi um suspiro fundo. E aí, pela primeira vez, ela falou comigo sem o tom de diretora. Gustavo. Você tem ideia de onde estamos? Ouvir meu nome saindo da boca dela fez o frio parecer menor. Não. Mas o mar tem um jeito de empurrar as coisas para a terra. Se houver alguma por perto, a corrente vai nos levar. Ela ficou calada. Depois, disse. Detesto não saber o que vai acontecer. Bem-vinda ao meu mundo. Respondi, com um meio sorriso que ela quase retribuiu. A água batia nas bordas do bote com menos força agora. A tempestade começava a se afastar, deixando apenas o balanço e um céu carregado de nuvens. O dia seguinte nascia tímido, com um cinza que doía nos olhos. Mas era a luz. E com ela, vinha algo que nem sabíamos que estávamos esperando, som de pássaros. Eu me levantei, desequilibrado, e vi, no horizonte, à direita, um fiapo de verde entre as ondas. Uma promessa. Terra! Murmurei. Helena também viu. E pela primeira vez, não pareceu no comando. Parecia alguém comum. Exausta, ferida, humana. Você consegue remar? Perguntei. Eu vou tentar. Respondeu, firme, mesmo com as mãos trêmulas. Mas antes que ela tocasse nos remos, eu estendi a mão. Deixa comigo. Descansa um pouco. Ela olhou para minha mão. E segurou. Remar parecia fácil até que se tornasse a única opção entre o mar e o possível fim. Cada movimento puxava meu ombro como se ele estivesse preso por fios tensos. O bote era pesado, instável. Helena tentou ajudar por alguns minutos, mas logo se sentou novamente. O tornozelo inchado e o corte no braço falavam mais alto que sua vontade de manter a pose. A ilha se aproximava devagar. Pequenas aves brancas sobrevoavam o céu cinzento, como batedores curiosos. O verde denso surgia em camadas, interrompido aqui e ali por costões rochosos e trechos de areia escura. Não havia construções visíveis, nem embarcações, nem vozes humanas. Só a natureza bruta. Vai dar tudo certo. Murmurei mais para mim do que para ela. O bote raspou na areia com um som oco e arrastado. Eu pulei na água rasa e puxei com força até que Helena conseguisse sair, apoiando-se no meu ombro. O vento soprava do interior da mata, trazendo um cheiro úmido e salgado. Selvagem. Indiferente à nossa chegada. Consegue andar? Perguntei, preocupado com o inchaço visível no pé dela. Ela assentiu, mas logo deu o primeiro passo e cambaleou. Segurei pela cintura antes que caísse. Foi aí que notei. Pela primeira vez, ela me olhou sem aquele filtro de superioridade. Havia cansaço, dor,
mas também algo novo, atenção real, acho que vamos precisar de um abrigo. Falei, desviando o olhar. O bote, agora vazio, virou nossa primeira tenda. Usamos a lona como cobertura e empilhamos galhos secos ao redor para proteger do vento. Era tudo improvisado, mas naquele instante, era tudo o que tínhamos. Helena sentou-se devagar sobre uma base de folhas largas. Respirava fundo, como quem tentava se convencer de que ainda tinha algum controle. Preciso limpar esse corte. Pode infeccionar. Avisei. Peguei o pequeno kit de primeiros socorros do bote. Ela estendeu o braço sem dizer nada. Limpei a pele com cuidado, sentindo a tensão dela em cada respiração. Quando passei o antisséptico, ela não reclamou. Apenas mordeu o lábio inferior, evitando qualquer som. Obrigada. Disse, por fim. A palavra soou diferente vinda dela. Como se tivesse atravessado uma barreira grossa, de anos, talvez décadas. Passamos o restante da tarde explorando a parte inicial da ilha. Encontramos um pequeno riacho, frutas nativas e pegadas de algum animal, talvez porco do mato. Helena anotava mentalmente tudo, como se ainda estivesse montando um relatório. Mas agora, de tempos em tempos, olhava para mim como se esperasse minha opinião. No retorno ao abrigo, o silêncio entre nós já não era tenso. Era cúmplice. Ao entardecer, o céu limpou parcialmente e uma luz dourada atravessou as folhas. Sentamos lado a lado, observando o sol encostando no mar. A respiração dela já não era contida. Estava solta, como se algo dentro tivesse relaxado. Sabe, ela começou, com voz baixa. Eu nunca fiquei tanto tempo sem olhar um celular. Tá tendo abstinência? Brinquei. Ela sorriu. Um sorriso de verdade. Quente, desalinhado. E por um momento, fiquei ali apenas observando. Ela não era só a chefe de salto alto e fala precisa. Era uma mulher real, com cicatrizes invisíveis que começavam a aparecer, mesmo que ela não soubesse. Naquela noite, enquanto o vento balançava a lona do abrigo e a lua surgia por entre os galhos, dividimos uma única barra de cereal. Ela me perguntou sobre minha infância, sobre meus pais em Sorocaba, sobre a música que eu deixei de tocar para arrumar um emprego de verdade. Eu perguntei sobre o início da carreira dela. Ela falou de forma contida, mas sincera, sobre portas fechadas, decisões difíceis, e sobre como aprenderá a nunca depender de ninguém. E agora estamos aqui. Ela disse, olhando para o céu. Dois estranhos em uma ilha que ninguém sabe que existe. Talvez não tão estranhos assim. Arrisquei. Ela virou o rosto para mim. Não disse nada. Mas também não desfez o olhar. Por longos segundos, ficamos ali, sem pressa, sem medo. Um silêncio que falava. Na hora de deitar, ajeitamos os espaços no abrigo. Ela hesitou antes de deitar, como se aquele gesto a deixasse vulnerável demais. Então, em vez disso, sentou-se com os joelhos juntos ao peito, o corpo envolvido pelos próprios braços. Pode dormir. Eu fico acordado um pouco. Falei, tentando soar tranquilo. Ela me olhou de novo. E antes de fechar os olhos, disse. Você é mais do que eu percebi, Gustavo. Acordei com o som de folhas sendo pisadas. Por um segundo, meu instinto gritou perigo. Mas era só Helena, andando com dificuldade, tentando manter a compostura enquanto se afastava do abrigo improvisado. Estava descabelada, descalça, com a blusa amarrotada e o tornozelo ainda inchado. Mesmo assim, carregava o olhar de quem acreditava que ainda podia controlar tudo. Vai para onde? Perguntei, me espreguiçando. Buscar algo útil. Não pretendo ficar aqui mais um dia sem fazer nada. Respondeu seca. E seu pé? Já estive em piores. Ela desapareceu entre as árvores antes que eu dissesse qualquer coisa. Respirei fundo. A convivência estava começando a testar nossos limites. E o problema era simples, Helena não aceitava a ideia de depender. Passei a manhã colhendo frutas e tentando fazer fogo.
O atrito entre paus não rendia nem uma brasa decente, e o isqueiro do kit havia se molhado na tempestade. O máximo que consegui foi um punhado de fumaça e dedos cobertos de fuligem. Quando ela voltou, estava suada, ofegante e com o rosto arranhado. As pernas tremiam. Escalei uma trilha. Achei uma clareira alta. Pode ser útil para sinalizar. E você achou que era uma boa ideia fazer isso sozinha? Ela não respondeu. Apenas sentou-se com dificuldade, massageando o tornozelo agora roxo. Peguei um pano limpo e comecei a enrolar o pé dela devagar. Dessa vez, ela não protestou. Ficou em silêncio, observando minhas mãos. O toque era leve, mas constante. A tensão entre nós, mais uma vez, mudou de forma. Você devia ter me chamado. Insisti. Eu não sei pedir ajuda. Confessou, com a voz rouca, quase um sussurro. A tarde caiu arrastada. Dividimos o que sobrou das frutas e racionamos a água. Eu montei pequenas armadilhas improvisadas e marquei trilhas com pedaços de tecido rasgado da minha camisa. Já Helena se mantinha perto do abrigo, o rosto mais calado que nunca. Naquela noite, conseguimos um pouco de fogo com a ajuda de um feixe de sol e o espelho da bússola de emergência. A fogueira era pequena, mas suficiente para secar nossos corpos e afastar os mosquitos. Sentamos lado a lado, os joelhos quase se tocando. Quando eu era criança, minha mãe dizia que o fogo mostra quem você realmente é, comentei. E o que você vê agora? Olhei para ela. O rosto iluminado pelas chamas, os olhos fixos no fogo, como se procurassem respostas ali. Pensei em mentir. Mas não consegui. Vejo uma mulher que está tentando se lembrar de quem era antes de precisar ser forte o tempo todo. Ela virou o rosto, encarou o meu. O silêncio durou mais do que deveria. E então, sua mão escorregou sobre a areia, até tocar de leve a minha. Foi um toque sutil, quase sem peso. Mas ela não recuou. E eu também não. Ficamos assim, mãos encostadas, pele na pele, sentindo o calor do fogo e algo mais difícil de nomear. Você me enxerga diferente, não é? Ela perguntou, sem tirar os olhos da fogueira. Desde o primeiro dia. Mas você nunca quis ver. Ela respirou fundo. E o silêncio voltou. Mas agora ele era outro. Cheio de possibilidades. Na madrugada, ela teve febre. O corte no braço havia inflamado. Acordei com seu corpo tremendo, suor na testa e olhos perdidos. Helena, ei, olha para mim. Ela estava pálida. Peguei um pano molhado e limpei seu rosto, ajeitando seu corpo para que ficasse mais confortável. Pela primeira vez, ela não tentou disfarçar a fraqueza. Se deixou cuidar. Como se, enfim, aceitasse que não precisava comandar tudo. Vai passar. Eu tô aqui. Sussurrei. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Os dias na ilha começaram a seguir um ritmo próprio, como se o tempo tivesse desaprendido a correr. A febre de Helena cedeu devagar, entre compressas improvisadas e goles cuidadosos de água fresca. Ela dormia mais, com o corpo menos tenso, e já não disfarçava quando aceitava minha ajuda. Certa manhã, acordei com ela cantarolando baixinho enquanto organizava algumas folhas grandes ao lado do abrigo. A voz era rouca, quase imperceptível, mas verdadeira. Um som que, vindo dela, parecia um milagre. Tá ensaiando para cantar pros bichos da ilha? Brinquei, ainda deitado. Ela sorriu. Aqueles sorrisos novos que surgiam vez ou outra, espontâneos, sem cálculo. Quando eu era adolescente, achava que teria uma banda. Cantava em festas da escola. Depois parei. E por quê? Porque crescer exige silêncio. Respondeu, voltando os olhos para o céu. Passamos aquele dia sem discutir, o que já era uma conquista. Fizemos sinalizações com pedras na areia, organizamos melhor o abrigo e dividimos pedaços de fruta silvestre como se fossem banquetes. À noite, o céu estava limpo como nunca, cheio de estrelas. Eu tinha esquecido como o céu pode ser grande. Disse, deitado ao lado dela,
com os braços atrás da cabeça. Eu tinha esquecido como é confiar. Completou, após alguns segundos. Me virei de lado para encará-la. Ela também estava de lado, olhando direto nos meus olhos. Não havia medo. Não havia dúvida. Só aquele instante em que tudo pode mudar. Por que você sempre manteve todo mundo à distância, Helena? Ela demorou para responder. Porque aprendi cedo que depender machuca. Se você não precisa, você não sofre. E se não sente, não perde. Mas também não vive. Falei, com a voz baixa. Ela piscou devagar, como se absorvesse aquilo. E então, sem aviso, se aproximou. Seu corpo encostou no meu devagar, o rosto perto, o calor compartilhado. O toque dos nossos narizes foi sutil, e o beijo veio como uma resposta que já estava escrita. Foi um beijo contido, mas intenso. Sem urgência. Um reconhecimento. Quando nos afastamos, não havia culpa ou confusão. Apenas silêncio confortável e o som do mar lá longe. Isso muda tudo? Ela perguntou, ainda próxima. Não. Só revelo que já estava aqui. Naquela noite, ela não voltou para o canto do abrigo onde costumava dormir. Ficou ao meu lado, com a cabeça no meu ombro, os dedos entrelaçados aos meus por instinto. O corpo dela se encaixava ao meu como se já soubesse o caminho. Dormimos assim, sem promessas, mas com um tipo de entrega silenciosa que nenhuma palavra poderia traduzir. No dia seguinte, ela estava diferente. Não no modo de falar ou agir, mas no modo de olhar. Seus olhos buscavam os meus com frequência. Sorriam mais. E, pela primeira vez, ela não parecia carregar o mundo nas costas. Enquanto recolhíamos folhas para cobrir o abrigo, ela me passou uma fruta cortada ao meio e disse: Você é mais doce do que eu imaginava. E você é mais gente do que deixava transparecer. Ela riu, e eu soube que aquele som ia me perseguir por muito tempo. Mais tarde, quando o sol começou a descer e a brisa trouxe um arrepio inesperado, ela se sentou perto da fogueira e me chamou com um gesto. Sentei-me ao lado dela, e sem dizer nada, ela repousou a cabeça no meu colo. Meu coração bateu forte, mas minhas mãos sabiam o que fazer. Acariciei seus cabelos devagar, em silêncio. Senti a respiração dela, calma. O mundo, ali, era só aquilo, uma mulher que sempre foi muralha, agora deitada em paz. Antes de adormecer, ela sussurrou: Se a gente sair daqui, você vai desaparecer? Só se você quiser que eu desapareça. Respondi. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez, parecia segura. Não como diretora, não como chefe. Mas como mulher. Naquela noite, não havia planos, nem contratos, nem status. Só dois corpos se tocando devagar, aprendendo a existir juntos num lugar onde ninguém mais podia ver. No 8º dia na ilha, tudo mudou com um reflexo. Enquanto recolhia conchas para manter nossa fogueira acesa durante a tarde, encontrei um pedaço de metal enterrado parcialmente na areia. Estava deformado, talvez parte de algum casco perdido no mar. Mas sua superfície, ainda que amassada, refletia a luz. Corri até o alto da clareira que Helena havia descoberto dias antes. Posicionei o pedaço de metal inclinado, preso entre pedras. Na manhã seguinte, quando o sol bateu direto nele, o clarão podia ser visto do mar. Foi rápido. Um ponto escuro no horizonte. Depois outro. Um barco. Pequeno, mas real. Corremos até a praia, acenando com pedaços de tecido. Helena gritava, o rosto tomado por uma emoção que eu ainda não tinha visto nela, alívio. Quando os homens da equipe de resgate pisaram na areia, nos abraçaram e falaram ao rádio, senti que a ilha estava ficando para trás, mesmo antes de partirmos de fato. O retorno foi imediato. Helicóptero, hospital, entrevistas abafadas. A imprensa já sabia de parte da história. Executiva de renome resgatada após pane em cruzeiro de luxo. Não mencionaram o assistente. Nem o bote. Nem os dias em que éramos só dois nomes esquecidos pelo mundo. No hospital de São Luís,
recebi alta no segundo dia. Ela ainda precisava de exames. Esperei por ela no saguão, até a assistente pessoal dela, uma que nem me conhecia, avisar com delicadeza que a senhora Helena está sem agenda para visitas. Tive vontade de rir. Agenda. Como se tudo que vivemos tivesse sido apenas um intervalo entre reuniões. Voltei para São Paulo num voo comercial, com a mochila nas costas e um silêncio atravessado no peito. Os dias seguintes foram uma névoa de mensagens ignoradas, reuniões às quais não fui chamado e portas que antes se abriam com um crachá, agora fechadas por olhares enviesados. Helena desapareceu por completo da minha rotina. Voltou à sua armadura habitual, ternos bem passados, discursos precisos, e a ausência completa de humanidade nos corredores da empresa. Certa manhã, ao passar por ela no saguão, nossos olhares se cruzaram. Foi rápido. O tempo de um piscar. Mas estava tudo ali, ela me reconhecia. Só não podia permitir que o mundo também o fizesse. Foi naquele dia que tomei minha decisão. Pedi demissão em silêncio. Sem bilhete, sem cena. Voltei para casa, sentei no sofá da sala apertada do meu apartamento e respirei fundo. Pela primeira vez em dias, chorei. Não por ela, mas por tudo que havíamos sido e que agora precisava caber dentro de um segredo. Alguns dias depois, passei numa papelaria do centro e comprei um caderno novo. Comecei a escrever. Sobre a ilha. Sobre o silêncio. Sobre o toque dela na minha mão quando o frio apertava. Escrevi para não esquecer. Porque parte de mim ainda estava lá, entre as folhas grossas da mata e o calor da fogueira improvisada. Uma noite, enquanto observava a chuva bater na janela, toquei a melodia que compus anos atrás e nunca tive coragem de mostrar a ninguém. Fechei os olhos e imaginei Helena ouvindo. Não a chefe. Não a mulher inacessível. Mas aquela que encostou a cabeça no meu colo e sussurrou meu nome como se fosse abrigo. Por mais que eu tentasse entender, uma parte de mim sabia, o mundo tinha voltado. E com ele, os papéis. Os medos. As máscaras. A ilha era passado, mas o que senti ali ainda era real. No dia seguinte, decidi ir embora de vez. Longe da cidade, longe dela. Talvez o silêncio do litoral pudesse me devolver o que São Paulo estava tirando. Comecei a arrumar minhas coisas. Entre uma gaveta e outra, encontrei a pequena bolsa de emergência que havia levado comigo no cruzeiro. Dentro dela, embrulhado num pano úmido e esquecido, estava o pedaço de metal que usamos para fazer sinal. O espelho da nossa salvação. Segurei o objeto com as duas mãos. Nele, meu rosto se refletia torto, confuso, dividido. Mas ali também estavam as memórias do que fomos. Mesmo que ninguém nunca soubesse. E então, uma batida leve na porta interrompeu meus pensamentos. Era fim de tarde quando ouvi as batidas. 3 toques secos, hesitantes. Pela fresta da janela, o céu do bairro estava tomado de nuvens baixas, e o cheiro de chuva no ar trazia uma melancolia que já era parte da rotina. Abri a porta esperando o zelador, ou talvez o porteiro com algum aviso. Mas não era nenhum deles. Era Helena. Ela estava ali, na minha frente, com o cabelo preso às pressas, os olhos fundos de cansaço e vestida como nunca havia antes, calça jeans, blusa simples, sem salto. Sem brindagem. Por um segundo, não consegui dizer nada. Ela também não. Ficamos apenas nos olhando, como se o tempo precisasse reaprender a correr entre nós. Posso entrar? Perguntou, quase num sussurro. Assenti e abri espaço. Ela entrou devagar, como se o ambiente fosse um campo minado. Sentei na beirada da cama, ela na cadeira perto da estante. O silêncio nos rodeou por um tempo que não soube medir. Até que ela tirou da bolsa um objeto enrolado num pano claro. Colocou com cuidado sobre a mesa. Era o espelho. O mesmo da ilha. Aquele que salvou a gente. O mesmo que eu tinha certeza que havia perdido. Eu fiquei com ele, sem saber o porquê. Disse ela, encarando o objeto como se falasse com ele, não comigo.
Talvez porque fosse a única coisa que ainda refletia o que a gente viveu. Ela me olhou, e dessa vez, não desviou. Eu não sou boa nisso. Em aparecer. Em me expor. E quando voltamos eu entrei no modo automático. Me escondi atrás do que sei fazer bem, mandar, liderar, fingir. Você me apagou, Helena. Como se nada tivesse acontecido. Eu sei. E me odeio por isso. A sinceridade na voz dela me desmontou um pouco. Respirei fundo, tentando conter a mistura de raiva e saudade. Por que agora? Ela se levantou, deu 2 passos na minha direção e parou. Porque eu percebi que o silêncio do mundo é mais suportável do que o vazio que ficou quando você foi embora. Fiquei imóvel. Ela se aproximou mais um pouco. Agora estava à minha frente, os olhos marejados, mas firmes. Eu não sou perfeita. Nunca fui. E talvez eu nem saiba como amar direito. Mas na ilha, entre as noites frias e os medos que eu não admitia, você me viu. Não como um título, não como uma imagem. Como eu realmente sou. E isso me assusta. Mas também me salva. Ela baixou o olhar, respirou fundo e completou. Se você ainda tiver espaço para mim, eu quero tentar. Do jeito certo. Sem uniforme, sem máscaras. Levantei devagar. Ficamos frente a frente, como se o mundo tivesse encolhido até caber naquele cômodo pequeno. Não sei se o mundo vai aceitar. Disse, quase num fio de voz. Eu não tô pedindo isso. Só quero saber se você aceita. Ela abriu a bolsa, pegou algo e estendeu para mim. Era um envelope pequeno. Dentro, uma carta de demissão da própria empresa. Quero uma pausa. Não só do trabalho. Do personagem. De tudo. Fiquei sem palavras. E você? Ela perguntou, quase num sussurro. Você ainda está disposto? Ao invés de responder, peguei o espelho da mesa e o virei de modo que o reflexo dela aparecesse ao lado do meu. Os dois, juntos, tortos, reais. Eu nunca fui embora de verdade. Falei, e segurei sua mão. Dessa vez, ela não hesitou. Se aproximou e me abraçou. Um abraço longo, denso, como se precisasse refazer o caminho inteiro entre o que fomos e o que poderíamos ser. Naquela noite, saímos para andar pelas ruas vazias. Não éramos chefe e assistente. Não éramos sobreviventes de uma tragédia. Éramos só 2 corpos com saudade, tentando se reaprender. No caminho de volta, paramos em frente a uma padaria. A vitrine iluminava o rosto dela com uma luz suave. E agora? Perguntei. Ela me olhou, com aquele mesmo sorriso que vi pela primeira vez na fogueira da ilha. Agora, a gente vive. Um dia de cada vez. 3 meses depois, minha vida cabia em uma mochila e num violão surrado. E a dela, em 3 malas e um olhar que deixava claro, não era fuga, era recomeço. Alugamos uma casa simples no litoral do Ceará, perto de Caraíde-Amontada, onde o mar sussurra o tempo inteiro e os dias parecem desacelerar de propósito. A casa tinha varanda com rede, uma cozinha que exalava cheiro de café mesmo sem estar ligada, e um quarto com janelas que acordavam antes da gente. No primeiro dia, ela tirou os sapatos e caminhou descalça até a areia. Não disse nada. Apenas respirou fundo, como se finalmente estivesse devolvendo o ar que prendeu durante anos. Aqui, ninguém sabe seu nome. Falei, chegando por trás, com os pés enterrados na areia quente. E isso nunca me pareceu tão bom. Respondeu, com um meio sorriso. Ela passou a trabalhar de forma remota, mas sem os compromissos opressores de antes. Eu reencontrei a música como quem reencontra um velho amigo. Tocava em cafés, feiras de artesanato, e em noites silenciosas só para ela, na varanda. Nossa rotina era feita de rituais pequenos, dividir o preparo do jantar, ler em silêncio um ao lado do outro, caminhar até o mercadinho da esquina de mãos dadas, às vezes com os dedos entrelaçados, às vezes apenas encostando, como quem não precisa provar nada. Não era uma história de cinema.
Tínhamos nossos momentos de estranhamento. Ela ainda tinha a tendência de tentar resolver tudo sozinha. Eu ainda me sentia, às vezes, o rapaz invisível da empresa. Mas agora falávamos sobre isso. Sem cobranças. Sem muralhas. Um dia, voltando da praia, ela parou diante da porta de casa, me olhou com uma expressão que eu conhecia bem, aquela que ela fazia antes de tomar decisões importantes. Eu estive pensando, começou, com a voz mais suave que o vento. Se tudo isso desaparecesse, se esse lugar sumisse, se a gente voltasse para o mundo de antes, você ficaria? Com você? Ela assentiu. Mesmo que ninguém soubesse quem eu sou. Olhei em volta. O céu estava limpo, com as primeiras estrelas surgindo, e o cheiro de mar entrando pela varanda. Me aproximei devagar e segurei o rosto dela com as duas mãos. Eu fico porque eu sei quem você é. Ela sorriu com os olhos. Um sorriso que vinha de dentro, diferente de todos os que já vi nela. Naquela noite, preparamos um jantar simples, arroz com leite de cocô e peixe grelhado. Comemos na varanda, com velas acesas e o som do violão ao fundo, tocando sozinho no gravador. Ela se encostou no meu peito, as pernas encolhidas, o cabelo cheirando a sol. Sabe o que mais me assusta? Ela disse, depois de um tempo. O quê? Que tudo isso seja real. Que não seja um delírio de uma ilha esquecida. É real, Helena. E o que a gente tem não depende de onde estamos. Só do que escolhemos fazer com isso. Ela não respondeu. Apenas se virou, devagar, e me beijou. Um beijo calmo, de quem não precisa correr. De quem entendeu que amar é também repousar. A madrugada nos envolveu com uma brisa morna. O tempo parecia não querer passar. E pela primeira vez, desde tudo, não havia planos. Só a certeza de que, entre as ruínas e as estrelas, a gente havia construído algo que nem o mar, nem o silêncio, nem o mundo conseguiram levar. Porque agora, não era mais sobre sobreviver. Era sobre ficar.